meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Júnior Gomes falando, e eu quero deixar uma série de mensagens para abençoar a sua vida, e nós iremos trabalhar com o tema Princípios para ser um pregador bem-sucedido. A base bíblica é em 1 Pedro, capítulo de número 5, e versículo de número 6, que está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. É interessante que Pedro, no capítulo de número 5, está dando uma série de instruções para os presbíteros, para aqueles que cuidam do rebanho de Deus. E no versículo de número 6, Pedro vai tratar concernente ao tempo de Deus. E ele vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, neste vídeo, nesta primeira parte, a primeira lição do texto, ou o primeiro princípio para nós sermos um pregador bem-sucedido ou um cristão bem-sucedido, nós precisamos aceitar o tempo de Deus. Porque, na verdade, existem dois tempos. Existem o Cronos e existem o Kairos. O Cronos é o tempo da terra, é o relógio da terra, e o Kairos é o tempo perfeito de Deus. E é exatamente a este tempo que Pedro está se referindo. Entretanto, para nós sermos um pregador bem-sucedido, nós precisamos aceitar o tempo de Deus. Tem muitas pessoas que infelizmente estão decepcionadas, estão frustradas, porque não aceitaram o tempo de Deus. Inclusive, muitos pregadores estão tristes, até mesmo se afastaram da presença de Deus, porque não aceitaram o tempo de Deus. É interessante que a Bíblia diz que Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa em Gênesis capítulo 21 e versículo de número 2. Esta época está se referindo ao tempo, ao Kairos de Deus. Então, para você alcançar a promessa, para você ser um pregador bem-sucedido, você precisa estar num Kairos de Deus e aceitar o tempo dele. É interessante que Jesus, juntamente com seus discípulos, são convidados para um casamento. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou no casamento, automaticamente a sua mãe vai se aproximar de Jesus. No versículo de número 3 de João, capítulo de número 4, a Bíblia diz que ela vai se aproximar de Jesus e vai dizer: eles não têm vinho. Ela está dizendo que o vinho acabou. E Jesus vai responder para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Nós precisamos esperar a hora de Deus. Se você quer ser um pregador bem-sucedido, você precisa esperar o tempo de Deus. Jesus está dizendo para a mulher, para a mãe dele, que ainda não chegou o tempo de Deus, que ainda não se concretizou o tempo de Deus. Perceba que ela se aproxima de Jesus e fala que o vinho acabou. Nas entrelinhas ela está dizendo que é para Jesus
transformar, é para Jesus providenciar, mas isso era no Cronos, era no relógio da terra, mas Jesus estava dizendo: o tempo de Deus ainda não chegou. Entretanto, nós precisamos aguardar a hora e o tempo de Deus. Lucas capítulo de número 5, a Bíblia descreve que Pedro estava lavando as redes juntamente com seu companheiro, e a Bíblia diz que Jesus estava caminhando à beira do lago de Genezaré. Jesus avista esses dois pescadores e os dois barcos, e a Bíblia diz que Jesus entra no barco de Simão, pede o barco dele emprestado, faz de púlpito para pregar, e logo após o sermão, Jesus vai dizer para Pedro ir nas águas mais profundas e lançar a rede para pescar. É interessante que Pedro vai responder Jesus dizendo: mestre, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Noite aqui fala de tempo. Pedro está dizendo: eu trabalhei a noite inteira, eu lancei a rede por muito tempo e nada apanhei. Mas a Bíblia diz que Pedro respondeu: e sobre as tuas palavras eu lançarei a rede para pescar. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, eles colheram uma grande quantidade de peixe. Perceba que o Kairos, o tempo de Deus, não era na noite, mas o tempo de Deus era no outro dia. Talvez você está vivendo esta noite sombria, está lançando as redes e não está apanhando nada, mas fica tranquilo, porque o tempo de Deus está chegando para a tua vida, está chegando para a tua casa. E eu concluo esta primeira parte desta série de lições dizendo o que o apóstolo Pedro disse na sua segunda carta, no capítulo de número 3 e no versículo de número 8. Não se esqueçam disso, amados irmãos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Pedro está dizendo: ele caminha no meio do tempo. É ele que controla o tempo. Então, você precisa aceitar o tempo de Deus para ser um pregador ou um cristão bem-sucedido. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida em nome de Jesus. E só lembrando, sempre Bíblia e unção. Deus abençoe a todos.